Hoje em dia se fala muito da palavra detox ou detoxificação. Muito importante nós limparmos o nosso terreno biológico. Mas além de nós eliminarmos a sujeira que está dentro do nosso corpo, também precisamos pensar em evitar de colocar essas toxinas para dentro do nosso corpo. Eu sempre digo que não adianta o governo limpar o rio poluído se a população ainda continua a jogar o lixo, não é verdade? Então, como evitar esses agentes tóxicos? Eu selecionei aqui os top 5 dos agentes tóxicos. Vamos falar sobre isso? Quais são os top 5 dos agentes tóxicos que eu considero as mais importantes? Primeiro, as ondas eletromagnéticas. Segundo, os halógenos. Terceiro, metais tóxicos. Quarto, aditivos químicos e defensivos agrícolas. E quinto, os xenoestrógenos. Primeiro, as ondas eletromagnéticas. A gente não consegue ver as ondas, mas ela está. Então, nesse momento aqui, está passando diversos tipos de ondas eletromagnéticas, provenientes, de repente, do celular, do tablet, do computador, das lâmpadas, não é? Das televisões, das rádios, dos aparelhos, dos equipamentos eletrônicos que estão ligados. Todas elas estão emitindo ondas eletromagnéticas. E desde a década de 50, 60, o Instituto Karolinska da Suécia já alertava as pessoas, principalmente as famílias que moram próximo às antenas de televisão e estação de energia elétrica. Famílias inteiras com problema de câncer e leucemia por estar muito próximo a essas estações de ondas eletromagnéticas. Nesse artigo vocês podem ver que diz o seguinte: começam a ser identificadas pessoas que adoecem quando expostas à radiação eletromagnética emitido por antenas de transmissão elétrica, celulares e redes sem fio. C. Expostos a campos de radiação eletromagnética, apresentam sintomas como dores de cabeça, dores no corpo, fadiga, estresse, distúrbio do sono, tudo provocado pelas ondas eletromagnéticas. Nós não temos como evitar essas ondas eletromagnéticas, mas nós podemos reduzir com certeza, diminuir a frequência de ondas eletromagnéticas que podem prejudicar o nosso organismo. Principalmente quando você vai repousar, quando você vai dormir, que é muito importante você eliminar essas ondas eletromagnéticas. Então, quando você for dormir, não carregue o seu celular próximo, ao seu travesseiro. Deixe fora do quarto. Desligue o Wi-Fi, desligue o Bluetooth. Lembrando que celulares e controle remoto, assim como também telefone sem fio, emite ondas eletromagnéticas muito potentes, assim como o seu micro-ondas. Então, fujam deles, os roteadores também. Então, quando você for dormir, desligue todos os equipamentos eletrônicos, que com certeza você terá um sono reparador. Com relação aos halógenos, o que são os halógenos? Na tabela periódica tem essa linha dos halógenos que faz parte o flúor, cloro, bromo, o iodo, astato e o tenesso. Existe uma regra na lei dos halógenos que diz que aquela que tem a menor estrutura tem a prioridade, ele é o mais valentão. O que significa isso? Que o flúor, por ter a estrutura mais leve, ele é o mais valentão, ou seja, ele tem a prioridade. Depois vem o cloro, depois vem o bromo e depois vem o iodo. E o que isso tem a ver com a nossa tireoide? O índice de pessoas com hipotireoidismo está alto e está aumentando cada vez mais, principalmente no Brasil. Por quê? No Brasil, as pessoas não consomem o iodo, que é o que vai ser a matéria-prima para produzir os hormônios tireoidianos. Porque no Brasil, nós não temos o hábito de comer principalmente as algas marinhas que vão fornecer esse iodo. E, no entanto, ingerimos muito flúor, cloro e bromo. E aí o que acontece quando você ingere flúor, cloro e bromo em alta quantidade? Como eles são mais valentões que o iodo, eles não permitem que a sua tireoide utilize o iodo. Se você tiver o flúor, a sua tireoide vai pegar primeiro o flúor para produzir o T4, depois para virar o T3. Se não tiver flúor, ele vai pegar o cloro
para produzir T4. Então, quando você faz o seu exame da tireoide, no seu exame pode estar até em níveis normais, mas você está com todos os sintomas do hipotireoidismo. Cabelos caindo, unhas fracas, pele seca, desânimo, engorda. Isso é hipotireoidismo. Aí você vai, mas meus exames estão bons, mas é que esse hormônio T4 e T3, eles são disfuncionais, porque não foi formado com o iodo. Então nós temos que evitar, porque o consumo de flúor, cloro e bromo está muito elevado. O flúor, por exemplo, assim como o cloro, ela está presente na água que vem da rua. Toda água que vem da rua tem cloro e flúor. E esse flúor, além da água, também tem muito na sua pasta de dente. Tem 100 vezes mais flúor do que na água que vem da rua. Então, excesso de flúor está levando você ao problema de hipotireoidismo. Assim como o cloro, que também está presente na água, então nós devemos filtrar antes de tomar esta água. E se você toma banho com esta água que tem cloro, quando você esquenta a água no chuveiro ou na banheira, aquele cloro, ele vira gás de cloro e você vai estar inalando esse cloro da mesma forma. E cloro é um veneno. Ela foi utilizada na Primeira Guerra Mundial como o agente laranja para eliminar muitos inimigos. Então nós temos que reduzir ou eliminar, né, a absorção dessas substâncias altamente tóxicas. O bromo, que também é mais valentão do que o iodo, sabe onde ela está presente? Por exemplo, no seu pãozinho. Então é o brometo, é a que vai ajudar na fermentação. Então, quando nós consumimos o pãozinho, ele também pode estar provocando a sua tireoide, ou seja, está prejudicando a sua tireoide. Portanto, lembre-se, se você estiver usando a pasta de dente errada, isso pode estar levando à obesidade. Procure consumir ou utilizar uma pasta que não tenha flúor. Hoje já existe muito no mercado. O terceiro agente tóxico são os metais tóxicos, que tem os metais pesados e os metais tóxicos. Por exemplo, o mercúrio, que pode estar na nossa alimentação. Os peixes de hoje estão muito contaminados de mercúrio. E também quem tem ainda amálgama nos dentes. As obturações de amálgama, eles têm alta concentração de mercúrio. E você sabe que contaminação por mercúrio, elas levam a lesão cerebral, deficiência, nascimento de crianças com deficiência mental, física, além desses metais serem também aptenos, ou seja, eles vão levar também às doenças autoimunes. Então eu vou ter que tirar essa amálgama dos meus dentes. Muito cuidado também na hora de você retirar esse amálgama dos seus dentes. Procure um dentista que tenha realmente uma especialização para tirar da forma correta esse amálgama, porque se for retirado da forma incorreta e tiver uma ingesta desse mercúrio, vai trazer um grande problema para a sua saúde. Assim como o cádmio que está principalmente nos alimentos, nas baterias que de repente você não elimina da forma correta. Esse cádmio, ele vai trazer deformação óssea. Então, outro metal pesado muito perigoso. O chumbo, que é utilizado principalmente onde tem tintas, cores. Por exemplo, no seu batom, por exemplo, na tintura do seu cabelo. Então, pessoas que fazem tintura no seu cabelo, usa batom que tem chumbo, se você fizer um exame de mineralograma, vai dar você como chumbada. Isso altera todo o nosso metabolismo e o seu humor, se tornará uma pessoa irritada, inquieta, não tem paciência. Assim como o alumínio, quando você vai cozinhar, que seja nas panelas de alumínio, ou aqueles papéis de alumínio para você cozinhar melhor também, aos pouquinhos ela vai estar liberando alumínio. Intoxicação por alumínio, ela leva, por exemplo, a Alzheimer, constipação, dores abdominais, é contaminação por alumínio. Também temos o arsênico ou arsênio, e a origem dela é principalmente, infelizmente, do arroz. Então procure consumir um arroz mais orgânico, mais saudável, Então, para reduzir essa intoxicação.
né, de metais tóxicos, metais pesados. O quarto item são os aditivos químicos e os defensivos agrícolas. Nós temos que reconhecer que hoje não temos como produzir toda a alimentação do mundo sem o uso de defensivos agrícolas. Não teremos condições, morreria de fome, porque sem os defensivos agrícolas hoje não teremos condições de produzir tudo isso de alimento. Agora, nós podemos com certeza reduzir a quantidade de defensivos agrícolas que você sabe que faz mal, não é? Então procure consumir mais os alimentos. De repente, no seu mercado você vem encontrar alimentos orgânicos. E por que você não tem uma hortinha na sua casa? Né? No Japão, por exemplo, qualquer terreninho que tem ao lado da sua casa, eles procuram plantar, né? Qualquer coisa. Experimenta fazer isso. Procura reduzir a quantidade de substâncias, né, que vêm dos alimentos. E esses alimentos processados, industrializados, está cheio de aditivos químicos que sejam conservante, flavorizante, espessante, acidulante, um monte de ante. São dezenas, centenas de aditivos químicos todos os dias. E o nosso organismo não tem essa capacidade de pôr essas toxinas para fora. Então, aquela frase que está aí na moda, procure desembalar menos, descasque mais. Procure consumir alimentos que vêm da natureza ou alimentos de verdade. Com isso, nós vamos procurar reduzir a quantidade de substâncias tóxicas que estão entrando no nosso organismo. Eu sempre digo para as pessoas que a saúde da família depende da pessoa que faz compra no mercado. Ao invés de você falar para as crianças, não pode comer esse biscoito que está no armário ou que está na geladeira, é melhor você não comprar, porque aquilo que não está dentro da sua casa, as pessoas não irão comer. Então as escolhas que você faz no mercado é que vai determinar a saúde da sua família. E o quinto item são os xenoestrógenos. O que são xenoestrógenos? São substâncias químicas que imitam os hormônios do nosso corpo, que pode vir, né, através até dos medicamentos. Existem os hormônios, mas lembrando, hormônio tem que ser totalmente igual ao que está dentro do nosso corpo, ou seja, isomolecular. Se o hormônio que você for tomar for em forma de comprimido, ela com certeza não é isomolecular. Por quê? Quando você ingere através da boca, com certeza ela vai passar pelo fígado. Passou pelo fígado, alterou a estrutura molecular. Então os hormônios, para ser bioidêntico ou isomolecular, tem que ser transdérmico ou injetável, né? Então, esse cuidado que nós temos que ter. Assim como existem os fito-hormônios. Por exemplo, quando você consome a soja in natura, né? Então, elas imitam os hormônios do seu organismo e isso pode alterar a composição hormonal do seu corpo. Assim como os plásticos, não é verdade? Principalmente aquela garrafinha de água mineral, de plástico, que você deixa no carro, né? Esqueceu no carro e de repente aquele calorzão do dia, o que aconteceu? Quando o plástico chega às temperaturas altas, quentes ou mesmo congeladas, elas vão liberar substâncias conhecidas também como BPA ou bisfenol, vai liberar dioxina. Todas essas substâncias vai imitar o estrogênio do seu corpo, fazendo com que as mulheres tenham, por exemplo, depressão, engorda mais fácil, vai ter TPM, pode acelerar ou pode contribuir para câncer do ovário, pode ter problemas do ovário policístico. No caso dos homens, por causa desses xenoestrógenos, você pode ter, por exemplo, crescimento dos seios nos homens, a libido em baixa, criar barriga. E no caso das crianças, vai ter a puberdade muito mais rápida do que seria o normal desta pessoa. Então, xenoestrógenos são substâncias químicas que imitam hormônios do seu corpo e que podem trazer grandes prejuízos para a saúde. Vamos evitar 100%? Eu acho muito difícil, impossível nos dias de hoje. Mas podemos reduzir com certeza. Há coisas, agentes tóxicos que nós não temos como desintoxicar ou detoxificar. Mas esses aditivos químicos, defensivos agrícolas, metais tóxicos, metais pesados, isso nós podemos acelerar o processo de limpeza do nosso corpo.
fazendo uma alimentação correta, fazendo de repente o jejum intermitente, usando suplementos que ajudam na detoxificação, por exemplo a diaclorela, são coisas que podem ajudar você a evitar as consequências desses agentes tóxicos. Mais informações, entre no nosso site. Ali você vai encontrar diversos vídeos falando sobre saúde, sobre a qualidade de vida.